Espiões e Serviço Secreto, de Hamill Grant, 1915. Inimigos secretos à solta. A Grã-Bretanha infestada de espiões alemães. Você já se imaginou vivendo em um país onde cada estrangeiro pode ser um espião? Onde o medo e a paranoia ditam o comportamento da sociedade? Essa era a realidade da Grã-Bretanha antes e durante a Primeira Guerra Mundial. Prepare-se para mergulhar em um mundo de intrigas, traições e segredos obscuros, onde a linha entre a realidade e a ficção se torna tênue. Neste vídeo, vamos desvendar como a paranoia da espionagem alemã tomou conta da Grã-Bretanha. Vamos explorar o impacto de romances de espionagem populares, que retratavam agentes alemães infiltrados em todos os níveis da sociedade, semeando o terror e preparando o terreno para uma invasão. Analisaremos o papel da imprensa sensacionalista, que amplificava os medos e alimentava a histeria pública com relatos, muitas vezes falsos, de atividades suspeitas. Você vai descobrir como a febre de espionagem levou à perseguição de cidadãos alemães inocentes, presos em campos de internamento sem qualquer evidência de crime. Prepare-se para uma jornada chocante e reveladora, que vai mudar sua perspectiva sobre a história da Primeira Guerra Mundial e mostrar como o medo e a propaganda podem ser armas poderosas. Fique ligado até o final para descobrir a verdade por trás da paranoia da espionagem alemã e suas consequências devastadoras. Este livro, Espiões e Serviço Secreto, foi escrito por Hamill Grant e publicado pela primeira vez em 1915. O livro explora a história da espionagem, com foco em seus principais sistemas e expoentes. Inclui capítulos sobre espionagem na Primeira Guerra Mundial, a ética da espionagem ao longo da história, e estudos de caso de espiões famosos como Henri Le Caron, Carl Schulmeister e Nathan Hale. O livro argumenta que a espionagem é uma profissão desonrosa que atrai pessoas com megalomania e falta de princípios morais. Apesar de reconhecer a coragem exibida por alguns espiões, o autor sugere que suas ações são motivadas pela ganância e pelo desejo de poder, em vez de um senso de dever. O livro também fornece uma visão geral da história da espionagem, desde seus primórdios no Antigo Testamento até o século XX. Destaca a influência de figuras como Frederico o Grande, que estabeleceu os fundamentos da espionagem organizada nos tempos modernos. Grande parte do livro é dedicada ao serviço secreto alemão, que o autor descreve como particularmente insidioso e eficaz. Ele examina em detalhes as carreiras de espiões alemães como Wilhelm Stieber, enfatizando sua crueldade e falta de escrúpulos. O autor argumenta que a ênfase da Alemanha na espionagem é uma indicação de sua fraqueza militar e prevê que seus sistemas de espionagem acabarão falhando. O livro conclui com uma bibliografia de obras sobre espionagem, incluindo memórias de espiões famosos e estudos acadêmicos sobre o assunto. O autor observa que as memórias de espiões são muitas vezes pouco confiáveis e devem ser lidas com cautela. Segundo o autor, Hamill Grant, a megalomania desempenha um papel fundamental na psicologia dos espiões. Ele argumenta que o desejo de se aproximar de pessoas importantes, de participar de grandes eventos e de ser reconhecido como um insider é uma mania aguda presente em grande parte da humanidade. Essa obsessão por autoimportância, um sintoma clássico da megalomania, explica por que indivíduos com potencial para carreiras mais prosaicas se dedicam a uma profissão tão desonrosa. Grant sustenta que, em muitos casos, a audácia exibida por espiões famosos como Le Caron e Schulmeister surge da falta de imaginação ou de um fatalismo cego, e não de genuína coragem. A verdadeira coragem, segundo ele, é motivada pelo dever, algo que raramente se observa em espiões, que geralmente agem por interesse próprio e com plena consciência dos riscos envolvidos. O autor ilustra a influência da megalomania na psicologia dos espiões ao analisar a carreira de figuras como Le Caron. Embora alegue ter agido por patriotismo, o autor destaca a vaidade de Le Caron,
evidente em sua postura teatral e em seu deleite com a atenção da mídia durante a Comissão Parnell. Além disso, suas queixas sobre a parcimoniosa remuneração do Serviço Secreto Britânico sugerem uma preocupação com o aspecto financeiro de suas atividades. Le Caron, nome verdadeiro, Thomas Antoine Deneux, também conhecido como Le Caron, foi um espião francês do século XIX, famoso por sua atuação durante a Guerra da Crimeia, 1853-1856. Nascido na França, em 1827, ele é mais conhecido por seu papel como agente infiltrado nas fileiras russas, trabalhando para a inteligência francesa. Le Caron foi um exemplo clássico de espião duplo, inicialmente operando sob a fachada de um oficial russo, enquanto, na verdade, fornecia informações vitais para os franceses. Seu nome ficou associado a uma das mais notórias histórias de espionagem durante o século XIX, e ele ajudou a garantir a vitória francesa na Guerra da Crimeia, ao obter dados cruciais sobre os movimentos e estratégias do exército russo. A verdadeira identidade de Le Caron foi revelada após a guerra, quando ele se tornou uma figura pública e foi reconhecido por seu papel na inteligência. Sua capacidade de se infiltrar em círculos altos e sua habilidade em enganar seus inimigos o tornaram um dos espiões mais célebres de sua época. Apesar de suas façanhas na espionagem, a vida de Le Caron terminou de forma misteriosa, e ele desapareceu da história sem deixar muitos registros sobre seu destino final. Seu nome, entretanto, permanece como um símbolo do jogo de intriga e disfarce que é a espionagem. Schulmeister. Apesar de sua habilidade e inteligência, Schulmeister também demonstrava traços de megalomania. Ele se vangloriava de sua suposta ascendência nobre e contratava professores de dança renomados para aprender a valsar como um cavalheiro da corte de Versalhes. Schulmeister, o espião do Império Napoleônico. Johann Ludwig Schulmeister, 1775-1853, foi um espião e agente secreto alemão, mais conhecido por seu trabalho como espião para Napoleão Bonaparte durante as Guerras Napoleônicas. Nascido em Ratisbona, hoje na Alemanha, Schulmeister inicialmente teve uma carreira modesta como comerciante, mas logo se envolveu nas intrigas políticas e militares da época. Ele é frequentemente descrito como um dos maiores espiões da história, devido à sua habilidade em infiltrar-se nas fileiras inimigas e obter informações vitais para o Império Napoleônico. Schulmeister começou sua atividade como espião por volta de 1805, trabalhando principalmente na Áustria e na Alemanha. Sua principal habilidade era a coleta de informações sobre os movimentos das forças inimigas e a sabotagem das operações dos adversários de Napoleão. Schulmeister foi especialmente eficaz em suas missões de espionagem durante as campanhas de Napoleão, infiltrando-se nas cortes e exércitos inimigos, inclusive nos territórios da Áustria e da Rússia. Ele operava de maneira astuta, muitas vezes se disfarçando de comerciante ou outro tipo de civil para coletar informações sem ser detectado. Além disso, ele usava uma rede de informantes e agentes secretos para garantir que tivesse acesso a informações cruciais sobre as movimentações das forças inimigas. Uma das suas missões mais notáveis ocorreu durante a invasão da Rússia em 1812, quando Schulmeister ajudou a fornecer informações importantes sobre a resistência russa e sobre os planos das forças aliadas. Sua rede de espionagem foi vital para o sucesso de Napoleão em várias batalhas. Após a queda de Napoleão, Schulmeister passou a trabalhar para diversos governos, mas nunca mais alcançou a mesma notoriedade que teve durante o Império Napoleônico. Ele morreu em 1853, com o legado de ser um dos espiões mais hábeis e influentes de sua época, cujos feitos ajudaram a moldar o curso das guerras napoleônicas. Major André, conhecido por sua vaidade, demonstrava uma necessidade constante de reconhecimento e admiração. Ele organizou um torneio extravagante em sua própria homenagem e, em seus últimos momentos, declarou: "Peço a todos vocês, cavalheiros, que testemunhem que morro como um homem corajoso."
O autor conclui que a megalomania, combinada com a busca por riqueza e poder, é um fator determinante na escolha de uma vida de espionagem. Ele argumenta que, em última instância, esses indivíduos são motivados por desejos egoístas e carecem de verdadeira nobreza de espírito. Major André, ou John André, foi um oficial britânico nascido em Londres, em 2 de maio de 1750, mais conhecido por sua atuação como espião durante a Revolução Americana, quando servia no exército britânico. Seu nome ficou marcado principalmente por sua associação com a tentativa de traição do general americano Benedict Arnold. Carreira militar. John André começou sua carreira no exército britânico em 1769 e logo se destacou por suas habilidades de liderança e inteligência. Durante a Revolução Americana, ele foi designado para a inteligência militar britânica e se envolveu em várias missões de espionagem e diplomacia. O caso Benedict Arnold. A história de Major André ficou mais famosa por sua ligação com a tentativa de traição de Benedict Arnold, um general americano que passou para o lado britânico. Arnold planejou entregar a fortaleza de West Point ao exército britânico e André foi enviado para negociar com ele. Durante a missão, André foi capturado pelas forças americanas em setembro de 1780, enquanto tentava retornar ao território britânico. Prisão e execução. Após ser capturado, André foi interrogado e condenado por espionagem pelas forças revolucionárias americanas. Ele foi enforcado em 2 de outubro de 1780, em Tappan, Nova York, aos 30 anos de idade. Sua morte causou grande comoção, especialmente entre os britânicos, que o consideravam um herói. Em contraste, Arnold, o traidor, conseguiu escapar para a Inglaterra, onde viveu o resto de sua vida. Legado. Major André ficou como uma figura trágica, símbolo do preço da espionagem na guerra e da lealdade às suas causas. Sua execução foi amplamente discutida, com muitos considerando que ele não deveria ter sido enforcado, já que estava cumprindo uma missão militar. Sua vida e morte se tornaram tema de várias obras literárias e históricas, sendo lembrado como um homem de honra, apesar de seu envolvimento em uma conspiração traidora. A figura de John André também é considerada um exemplo de dignidade e coragem em face da adversidade, e ele foi, posteriormente, celebrado tanto por britânicos quanto por americanos, como um exemplo de princípios pessoais, mesmo em tempos de guerra. Voltando ao livro, a contra-espionagem britânica levou 31 agentes alemães a julgamento durante toda a Primeira Guerra Mundial. Esse número se aproxima da realidade, com um número muito pequeno de espiões, principalmente empregados pela Marinha Alemã, ativos no exterior. Apesar da crença popular de que a Grã-Bretanha estava repleta de espiões alemães, a contra-espionagem britânica identificou apenas cerca de 30 espiões durante toda a guerra. Antes da Primeira Guerra Mundial, a ficção desempenhou um papel significativo na formação da percepção pública sobre a espionagem na Grã-Bretanha, alimentando um clima de paranoia e suspeita em relação à Alemanha. Romances de espionagem e invasão, populares na época, retratavam redes sofisticadas de inteligência alemãs preparando o terreno para uma invasão da Grã-Bretanha. Autores como Erskine Childers, com O Enigma das Areias, 1903, e William Le Queux, com A Invasão de 1910, 1906, e Espiões do Kaiser, 1909, exploraram essa temática, disseminando a imagem de alemães infiltrados na sociedade britânica como turistas, empresários e até mesmo moradores naturalizados. Essas obras geraram uma onda de medo no público britânico, que passou a ver qualquer cidadão alemão como um potencial espião. A publicação Boyzone, em 1906, chegou a afirmar que a maioria dos turistas alemães na Grã-Bretanha eram espiões. Essa ideia de um exército de espiões civis penetrou no imaginário popular, criando um clima de espionagem mania. Embora houvesse casos reais de espionagem alemã na Grã-Bretanha,
como a condenação de um espião em Exeter em 1911, a escala real da ameaça era muito menor do que a retratada na ficção. A paranoia disseminada pelos romances de espionagem contribuiu para a intensificação da desconfiança e do preconceito contra os alemães, preparando o terreno para a perseguição e a internment de cidadãos alemães durante a Primeira Guerra Mundial. Vale ressaltar que a influência da ficção na percepção pública da espionagem não se limitou à Grã-Bretanha. A Alemanha também utilizou a literatura e a propaganda para disseminar a imagem de inimigos estrangeiros e justificar suas ações militares. Em suma, a ficção desempenhou um papel crucial na construção de uma narrativa de medo e suspeita em relação à espionagem, particularmente direcionada à Alemanha, antes da Primeira Guerra Mundial. Essa narrativa, embora em parte baseada em fatos reais, foi amplificada e distorcida pela imaginação popular, criando um clima de histeria que contribuiu para o acirramento das tensões internacionais e para a eclosão do conflito. Embora a espionagem tenha desempenhado um papel importante na Primeira Guerra Mundial, a eficácia dos sistemas de inteligência britânico e alemão divergiu consideravelmente. A espionagem alemã, apesar de seus vastos recursos e organização meticulosa, demonstrou-se surpreendentemente ineficaz na prática, enquanto a espionagem britânica, apesar de menos organizada, obteve sucessos notáveis, especialmente em interceptações de comunicações. Espionagem alemã. A Alemanha investiu pesadamente em espionagem, sob a liderança de figuras como Karl Stieber, que desenvolveu um sistema complexo de agentes fixos e redes de coleta de informações. O sistema de Stieber, no entanto, era rígido e excessivamente dependente de informações detalhadas e precisas, o que o tornava vulnerável a erros e imprecisões. A ênfase na teoria e na memorização de detalhes minuciosos, como tipos de armas e códigos, prejudicou a capacidade dos espiões alemães de se adaptarem a situações imprevistas e de fornecer informações estratégicas valiosas. A Alemanha superestimou a extensão da sua rede de espionagem na Grã-Bretanha e subestimou a eficácia da contra-espionagem britânica, como demonstrado pela rápida e eficaz detenção de milhares de suspeitos no início da guerra. Espionagem britânica. O serviço secreto britânico, embora menos estruturado que o alemão, demonstrou-se mais adaptável e pragmático. A Grã-Bretanha concentrou-se na interceptação de comunicações, como telegramas e correspondência, e obteve grande sucesso na decodificação de mensagens alemãs, especialmente após a captura do livro de códigos da Marinha Alemã em 1914. A inteligência britânica também se beneficiou do uso de agentes duplos e da colaboração com espiões de países aliados, como a belga Gabrielle Petit. Gabrielle Petit, 1893-1916, foi uma heroína da Primeira Guerra Mundial, conhecida por sua coragem e sacrifício como espiã. Nascida em Tournai, na Bélgica, ela trabalhava como telefonista antes de se envolver com a resistência belga durante a ocupação alemã na Primeira Guerra. Petit se ofereceu para trabalhar como espiã e foi recrutada pelo Serviço de Inteligência belga. Ela se infiltrou nas linhas inimigas, levando informações valiosas aos aliados, principalmente sobre os movimentos militares alemães. Seu trabalho foi crucial para o esforço de guerra, mas também muito perigoso, pois ela estava constantemente em risco de ser descoberta. Em 1916, Gabrielle foi capturada pelos alemães e, após ser interrogada e torturada, foi condenada à morte por espionagem. Ela foi executada no dia 1º de abril de 1916, aos 23 anos, em Bruxelas. Gabrielle Petit se tornou um símbolo de coragem e resistência, e sua história inspirou muitos durante e após o conflito. Ela é lembrada como uma das mais valentes espiãs da Primeira Guerra Mundial, e sua morte não foi em vão, pois sua coragem ajudou a iluminar o papel das mulheres nas forças de resistência e espionagem durante o conflito. Seu nome foi honrado em várias memórias de guerra e monumentos, sendo reconhecida como uma heroína que deu sua vida pela liberdade de seu país. O sistema de contra-espionagem britânico,
apesar das críticas iniciais sobre sua falta de preparação, mostrou-se eficaz na identificação e neutralização de agentes alemães em solo britânico. A rápida detenção de milhares de suspeitos de espionagem no início da guerra demonstrou a eficiência do sistema britânico em desmantelar as redes de inteligência inimigas. Então, a espionagem alemã, apesar de seus vastos recursos e organização, pecou pela rigidez e pela ênfase excessiva em detalhes técnicos. A espionagem britânica, por outro lado, mostrou-se mais adaptável e pragmática, concentrando-se em interceptações de comunicações e contra-espionagem, o que contribuiu para a sua maior eficácia durante a Primeira Guerra Mundial. Como eu disse no início, a percepção pública da espionagem na Grã-Bretanha durante a Primeira Guerra Mundial foi marcada por uma intensa paranoia, alimentada por uma crença generalizada de que o país estava infestado por espiões alemães. Essa febre de espionagem, como era comumente chamada, tomou conta do imaginário popular, impulsionada por uma combinação de propaganda governamental, reportagens sensacionalistas da imprensa e a memória ainda vívida dos romances de espionagem populares antes da guerra. A ideia de uma mão oculta do inimigo em nosso meio tornou-se uma obsessão para a população, a imprensa e o governo. Jornais como o Daily Mail de Lord Northcliffe publicavam cartas de leitores preocupados com a presença de alemães em cargos administrativos, retratando-os como espiões da indústria alemã. O governo britânico, por meio de órgãos como o Comitê Parlamentar de Recrutamento, 1914, e o Comitê Nacional de Objetivos de Guerra, 1917, propagou a germanofobia, fomentando o medo e a suspeita em relação aos cidadãos alemães. Relatos de atividades suspeitas, como sinalizações noturnas para guiar zeppelins ou submarinos alemães, inundavam as delegacias, apesar de raramente haver evidências concretas. Nos primeiros 3 meses da guerra, a Polícia Metropolitana recebeu 9.000 denúncias de suspeita de espionagem, mas apenas cerca de 90 casos justificaram a detenção. Essa atmosfera de histeria levou à internação em massa de cidadãos alemães residentes na Grã-Bretanha, mesmo aqueles sem qualquer ligação com atividades de espionagem. A petição de 1918 exigindo a internação de todos os ex-alemães naturalizados atraiu mais de 1 milhão de assinaturas. É importante notar que, embora a espionagem alemã fosse uma realidade, sua escala real era muito menor do que a percebida pelo público. A contra-espionagem britânica, apesar da crença popular, identificou apenas cerca de 30 espiões durante toda a guerra. A paranoia em relação à espionagem teve consequências negativas significativas. Cidadãos alemães inocentes foram injustamente presos, discriminados e ostracizados. A histeria pública desviou recursos e atenção de ameaças mais urgentes. O clima de medo e desconfiança corroeu a coesão social e prejudicou o esforço de guerra. A percepção pública da espionagem durante a Primeira Guerra Mundial demonstra como a propaganda e o medo podem distorcer a realidade e levar à perseguição de inocentes. O caso britânico serve como um lembrete da importância de se manter a vigilância contra a desinformação e o preconceito, especialmente em tempos de conflito. A influência da ficção na paranoia britânica em relação à espionagem alemã antes da Primeira Guerra Mundial foi profunda e significativa. Romances de espionagem e invasão, populares na época, semearam um clima de medo e desconfiança em relação à Alemanha, retratando-a como uma força inimiga astuta e infiltrada na sociedade britânica. Essas narrativas ficcionais, embora muitas vezes sensacionalistas e exageradas, tiveram um impacto duradouro na percepção pública, preparando o terreno para a histeria da febre de espionagem que se espalhou pelo país durante a guerra. O autor Hamill Grant, em Spies and Secret Service, 1915, destacou o papel de autores como Erskine Childers e William Le Queux na disseminação dessa paranoia. Childers com O Enigma das Areias, 1903, e Le Queux com A Invasão de 1910, 1906, e Espiões do Kaiser, 1909,
retrataram redes de espionagem alemãs sofisticadas operando em solo britânico, preparando o terreno para uma invasão. Esses romances exploraram os medos existentes na sociedade britânica da época, como a crescente rivalidade naval e econômica com a Alemanha, e a crença de que a Grã-Bretanha era vulnerável a um ataque surpresa. As narrativas de Childers e Lequeux contribuíram para a popularização da ideia de que a Alemanha estava secretamente planejando a invasão da Grã-Bretanha, utilizando espiões disfarçados de turistas, empresários e até mesmo cidadãos naturalizados. A influência desses romances foi tão grande que a publicação Boyzone, em 1906, afirmou que a maioria dos turistas alemães na Grã-Bretanha eram espiões. Essa afirmação, embora infundada, demonstra como a ficção moldou a percepção pública, levando muitos a verem qualquer cidadão alemão como uma potencial ameaça. A paranoia disseminada por esses romances foi exacerbada pela descoberta de casos reais de espionagem alemã, como a condenação de um espião em Exeter, em 1911. Esses casos, embora isolados, serviram para confirmar os medos existentes e reforçar a crença de que a Grã-Bretanha estava sob ataque. A histeria anti-alemã atingiu o pico com o início da Primeira Guerra Mundial. A lembrança dos romances de espionagem, combinada com a propaganda governamental e reportagens sensacionalistas da imprensa, criou um clima de pânico moral, levando à perseguição e internação de cidadãos alemães inocentes. Em conclusão, a ficção desempenhou um papel crucial na criação da paranoia britânica em relação à espionagem alemã, explorando os medos existentes e plantando a semente da desconfiança. Essa paranoia, embora baseada em uma ameaça real, foi amplificada e distorcida pela imaginação popular, contribuindo para a criação de um clima de histeria que teve consequências negativas duradouras para a sociedade britânica. E aí está. A febre de espionagem que tomou conta da Grã-Bretanha durante a Primeira Guerra Mundial nos mostra como a paranoia, alimentada pela ficção, pela imprensa e pelo governo, pode ter consequências devastadoras. Milhares de pessoas inocentes foram presas, a sociedade foi dividida e o medo se tornou uma arma tão poderosa quanto as bombas e as balas. Mas a história da espionagem na Primeira Guerra também nos ensina a sermos críticos com a informação que consumimos, a questionarmos as narrativas oficiais e a lutarmos contra a discriminação e a xenofobia. Afinal, como vimos no caso de figuras como Karl Schulmeister e Major André, a espionagem pode ser uma faca de dois gumes, utilizada por diferentes nações para seus próprios fins. É preciso lembrar que, por trás das histórias de intriga e suspense, há vidas reais que foram impactadas pela paranoia e pela violência da febre de espionagem. Que essa lembrança nos sirva de alerta para nunca repetirmos os erros do passado. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre história, espionagem e outros temas fascinantes. Até a próxima!